Olá, galerinha do canal. Hoje eu estou aqui em Rio das Ostras e quero apresentar para vocês uma amiga muito especial chamada Carla Almeida. Mas antes, eu quero responder para alguns seguidores que estão me cobrando porque a Carla não é atáxica. E o que eu estou fazendo aqui? Mas eu conheci a Carla num momento muito especial. Eu quero que vocês acompanhem agora que eu vou colocar aqui de novo a edição de como eu conheci Carla Almeida. Vou apresentar para vocês Carla Almeida. Nos conhecemos no aeroporto de Vitória e foi um grande presente nessa viagem. Quer falar com o meu pessoal, Carla? Bom dia, pessoal. É incrível poder conhecer alguém como a Irene, né? Eu que trabalho numa vida muito agitada, muito corrida e sempre pregando ao próximo que é possível você fazer algo diferente no cenário que você está, sempre há uma saída. E num dia que eu estava muito para baixo, muito para baixo, eu tive um anjo que Deus enviou aqui como a Irene para conhecer hoje e mudar o meu dia e fazer do meu dia nublado um dia ensolarado, né? Quem conhece a Irene ganha inspiração para ir além da fronteira, né, Ai, Irene? que legal, muito bom. E olha que ela acabou de me conhecer, hein? É verdade. Mas, Carla, foi um prazer. E o prazer foi meu também, tá? Prazer é meu também. Obrigada, até a próxima. Agora eu vou pro canal também, hein? Com certeza, vai estar lá na nossa viagem Irene em Goiânia. Muito prazer, galerinha. Eu sou a Carla Almeida, não a táxica que a Lirene está visitando durante essa semana. Não fiquem com ciúme. A Irene, ela gosta de conhecer muito sobre muitas coisas, né? Sobre as pessoas, ela é detalhista, ela gosta de olho no olho, ela é sensível, ela gosta de sentir o toque, o olhar, né, de cada pessoa. E eu acho que é muito disso que ela busca em cada contato que ela faz. Porque a taxia, ela já sabe de qual é salteado. Ela dá aula, ela dá palestra, ela informa as pessoas, ela dá aula para o médico, né? Muitas das vezes, que em muitos momentos não sabem. Na maioria dos casos você fala ataxia e as pessoas desconhecem o assunto. A Irene vai lá e dá uma aula para você, você entende os níveis todos de ataxia, quantas pessoas têm ataxia hoje, descobertos, né, fora os não descobertos e tudo mais. Não é sobre isso que a Irene veio tratar aqui em Rio das Ostras. É um pouquinho mais, porque quando eu conheci a Irene, eu estava num dia muito nublado, né? Fazem alguns anos, né? Precisamente quantos anos? Foi 2018. 2018 nós nos conhecemos. Novembro. E foi um dia nublado demais pra mim, sabe? Profissionalmente falando. E de um grande desafio. Ela mal sabia do que estava acontecendo comigo. E no vídeo, que vocês devem ter visto aí na introdução, ela mostra, né, a minha cara. Vocês não percebem ali o que estava por trás da Carla, como hoje a Irene sabe, que na época ela também não sabia, né, o que estava se passando. Mas existem outras doenças que paralisam tanto quanto uma ataxia, certo? Então, o recado, eu não tô aqui para expor exatamente qual é a doença e tudo mais, mas assim, existem muitas outras doenças que aqui na cabecinha da gente faz a gente ficar tão paralisado, tão cadeirante, né, quanto uma ataxia. A nossa mente tem um poder enorme, um poder para te exaltar e um poder para te derrubar. O poder é seu. Você vai direcionar ele para onde você quiser. Não é fraco aquela pessoa que se deixa levar, se abate, vai parar numa cama, vai parar numa emergência de hospital sem saber o que tem. E parar numa emergência de hospital sem saber o que tem, assim como a Irene, eu também entendo muito. Porque muitas vezes já fui parar em emergência do hospital, já fiquei internada, diagnosticada com doenças que não eram exatamente o que eu tinha no momento, e até que me afetou profissionalmente. E aí eu resolvi pôr o pé no freio. Quando eu
resolvi pôr o pé no freio, a primeira pessoa que me veio em mente de buscar foi a Irene. Porque Irene tem palavras que incitam você a refletir. Ela não te dá o peixe, ela te ensina a pescar, eu diria isso, né? Então, assim, todas as vezes que eu tento fraquejar de um lado, ela vai lá e dá uma sapecada, você reflete e fala assim, tô dando mole. Esse é o recado que ela deixa pra você. Não passa a mão na cabeça, não nada. Muito do que ela conheceu da Carla, né, apesar de hoje eu ter um diagnóstico, né, que paralisa tanto quanto uma ataxia, de eu fazer meu tratamento, de eu estar em acompanhamento médico, essa coisa toda, muito das manias ruins da Carla daquela época eu ainda carrego, porque eu sou humana, eu sou falho, né? Não tô aqui pra me superar a cada dia e não pra competir com ninguém. Sempre fui um executivo muito bem sucedido por onde passei, coleciono troféus, né, de todas as categorias pelas quais eu passei em grandes empresas, em grandes SAs. Me orgulho muito disso, minha família sente um orgulho enorme também, porque nós somos muito pobres, né? Então, cada um que consegue ver um troféu, você sobressair dentro de uma grande SA, é uma vitória muito grande, a gente sabe disso. Você vir de uma pobreza extrema e ser vitoriosa a esse nível é muito mais gostoso, eu diria, né? Então, assim, eu fui estrela da minha família durante muito tempo, até que um dia eu me senti pesada para minha família, né? Porque eu comecei a parar em hospital sem saber o que estava acontecendo. E aí foi quando eu tive uma decisão de botar o pé no freio, porque o médico foi lá e falou assim, tem que ser agora, não tem outra alternativa. Nesse momento, eu consegui alguns meses aí de INSS, né, para poder fazer o tratamento, pensar na vida e tudo mais, e eu não conseguia compreender o que Deus queria com tudo isso, porque eu me sentia útil para tanta coisa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu não sou inteligente, mas eu sou muito dedicada, então isso faz muita diferença. E aí foi onde eu retornei o contato com a Irene e comecei a ler o livro dela. E ela sabiamente me falou assim, Carla, eu esqueço o poema agora do dia, mas no dia que eu conheci ela, eu comprei um livro dela, porque eu achei ela uma pessoa brilhante, fantástica. Eu vi aquela vivacidade nos olhos de quem tá correndo contra o relógio e tem tudo aquilo para te oferecer. Eu falei assim, quanta riqueza essa mulher passa pra gente, sem te dar um real, na verdade, né? E eu recorri a ela porque eu achei que ali ela ia me agregar. Não foi diferente do que eu pensei. Na mesma hora ela falou assim, Carla, poema tal, na página tal, do livro que você comprou e nunca leu. Parecia que ela estava falando o número da Mega Sena, certinho assim, né? Porque a minha correria da vida corporativa, de um luxo de ser uma executiva sênior, não me deixava, né, ler um livro de autoajuda, ler um livro de poema. Eu tinha que ler livros técnicos, livros de comercialização, livros de entendimento sobre software, que é a minha área e tudo mais. E aí eu vergonhosamente peguei o livro da Irene, que hoje eu tenho um apelido para ele tá assim meio acabadinho, porque ele é o meu pontinho azul, né? Eu tenho um cristal azul em casa que eu gosto muito, depois eu vou mostrar pra vocês, e por isso que eu apelidei eles meu pontinho azul. Meu pontinho azul substituiu a Bíblia pra mim, porque a Bíblia não me faz refletir tanto quanto o pontinho azul faz. Não que o livro da Irene ultrapasse a capacidade da Bíblia ou a riqueza de conhecimento, os fatos, tudo, não são concorrentes. Mas aqui ele faz eu pensar em coisas que lendo a Bíblia eu não consigo. Aqui ele me faz ser mais humana,
Aqui ele me faz entender que ter pressa e nada é a mesma coisa. Que você morre de véspera se você não tiver sabedoria o suficiente para lidar com todas as situações da vida, né? Dias difíceis todo mundo tem. É só você olhar para o lado, a grama do vizinho não é verde, nem um pouquinho, né? A gente que olha com olhar turvo e vê a grama verde, mas nenhuma delas é. E eu ainda tenho muito que melhorar, né? Mas a Irene hoje me contou, assim que ela chegou, ela me contou que ela sentiu uma Carla mais leve. Porque eu deixei de querer ser aquela executiva sênior exemplar, aquela filha exemplar, aquela mãe exemplar. Eu não preciso ser a número 1. Eu preciso ser. Existem responsabilidades em cada função que a gente exerce na vida de todo mundo. Seja da nossa família, seja dos nossos amigos, os conhecidos, os desconhecidos. A pessoa que atravessa a rua e troca um bom dia com você. Morar numa cidade pequena faz você ter valores diferentes do que na cidade grande. A cidade grande parece uma Babilônia, onde cada um quer saber do seu próprio umbigo, né? E não importa o umbigo alheio. Essa é uma grande realidade, né, das grandes metrópoles. E quando eu me recolhi em tratamento, a Irene foi a minha psicóloga durante muito tempo. Ela nem sabe disso, mas assim, eu tinha parado o tratamento com o psicólogo porque a grana ficou curta. E aí, todo o tempo eu questionava ela muitas coisas e ela sabiamente, porque ela é muito temerosa a Deus, e uma mulher de muito, como eu vou dizer, além do temor, ela é uma mulher muito sábia, né? Porque muitas das vezes ela fez eu pensar e com as coisas na ponta do meu nariz, assim, sem que eu estivesse enxergando adequadamente. E aí, quem olha de fora consegue uma ótica diferente do que você está passando. Uma pergunta que me marcou demais da Irene durante toda essa nossa conversa virtual, né? Foi quantos dos meus amigos tinham me procurado? E eu falei pra ela, nenhum. Quando eu falei nenhum, eu não tava falando pra ela, eu tava falando pra mim. Foi quando eu decidi levantar da cama, sacudir a poeira, deixar os remédios que me dopam pra trás e tentar ser a melhor Carla que eu pudesse ser a partir de agora. Isso é fruto de várias conversas, não de uma, né? O meu psiquiatra conhece a Irene, a minha terapeuta conhece a Irene, a minha médica de medicina chinesa conhece a Irene, a minha família toda conhece a Irene, cada cliente que eu atendo conhece a Irene, todo mundo conhece a Irene, porque o livro dela não sai de dentro da minha bolsa. E porque a história dela não sai de dentro da minha cabeça. Eu me senti na obrigação de levantar e enfrentar a vida, porque diferente de ter uma doença degenerativa, eu tenho uma doença que paralisa tanto quanto uma cadeira de roda. Só que nem ela e nem eu sabemos um dia do nosso chamado. Nosso chamado independe de qualquer CID que a gente possa estar enquadrada. CID é o código da doença que as pessoas têm, né? Então, o dia do chamado ninguém sabe. A gente pode tropeçar e ser chamado nesse momento, né? Com isso, eu aprendi a inverter um pouquinho, né? Também o tempo de tratamento me deu essa condição de refletir sobre porque o que eu vim, para que vim, o que sou, para onde vou, né?
E eu me descobri talvez uma pessoa que começou a tocar vidas através da história de uma amiga, que hoje eu chamo de amiga, de uma pessoa que eu conheci no aeroporto num dia extremamente corrido, num dia extremamente ocupado, como sempre, né? E eu ainda cometo esse erro hoje, né? Eu ainda me encho de obrigações e de compromissos, né? Que me fazem ocupar o meu tempo. E aí ela deixa um recadinho aqui pra mim muito mal criado, pelo visto, mas que faz novamente eu refletir. Para tomar cuidado com a vida muito, como ela diz aqui, com o vazio de uma vida muito ocupada. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito imperativa, né? Então, muitas das vezes eu quero tomar a liderança, achar que tudo só vai funcionar comigo ali, com a minha mão funcionando, com o meu know-how, com o meu, né, com o meu dedinho, enfim. E não funciona assim. Tudo funciona sem a gente. As empresas vão funcionar sem os seus executivos. A minha filha pode crescer sem uma mãe. A minha mãe pode continuar a viver sem uma filha. E se eu não der valor à minha vida, é isso que vai acontecer. Então, volta, né? Você tá com o ar cheio, com o peito cheio de ar para resolver tantas coisas, para fazer tantas coisas, e aí você esvazia, respira fundo. Assim como na terapia, né? Respira fundo, puxa de novo e fala: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui é o que hoje me dá muito prazer, de ser amiga de uma escritora, olha só que luxo, e conseguir tocar vidas através de todas as vezes que ela pôde me tocar, onde eu recorro a ela. Ela não imagina que... Ela não é psicóloga, mas ela não imagina o quanto de contribuição ela tem no meu tratamento. Meu psiquiatra queria conhecê-la pessoalmente, porque ele disse que uma pessoa que tem uma doença como essa, como a ataxia dela, né, o nível de ataxia que ela tem, são as primeiras pessoas a se entregarem por inteiro e achar que a vida acabou ali. E ele ficou impressionado do quanto aquilo estava contribuindo na evolução do meu tratamento, né? Embora o tratamento seja longo, demorado, doloroso, caro, né? Não é só medicação, são muitas terapias envolvidas, então tudo isso demanda verba, né? Eu ainda não sei como eu vou custear tudo isso, porque quando você está bem empregada, quando você é uma grande executiva de um SA, carrega um crachá, você tem um determinado valor. E muitas das vezes, até para as pessoas que estão lá dentro, você não tem esse valor todo. Mas enfim, são outra história. Eu contei nos dedos, né? Eu e toda a minha família, o dia que a Irene ia passar com a gente. A gente programou cada almoço, cada dia. São Pedro não ajudou com a chuva, né? Mas enfim, deu pra gente se divertir o máximo possível, aproveitar cada pedacinho, né, do que foi possível mediante a tanta chuva. Mas conhecer alguém que fala pra você que Deus é Deus e que consegue fazer com que você entenda que quando você não consegue mais, Deus te sustenta. Isso não vale só da boca para fora. Isso vale quando é de dentro para fora, né? Esse foi o conhecimento que a minha amizade virtual com a Irene conseguiu me transmitir. Antes eu reclamava porque eu tinha um salário alto e o benefício do INSS ficou muito baixo.
Hoje eu agradeço a Deus todos os dias por ter um pão na mesa para se alimentar. Por saber contar quantas moedas formam R$1. Isso é saber que Deus tem sido Deus na minha vida em todo momento. Isso não é imaginar, isso é viver. Deus é Deus em toda a vida. Ela não sabe, né? Ela tá vendo a gravação, mas ela não sabe que cada vez que eu recorri a ela, eu recorri em última instância. Eu já tinha conversado com Deus, mas eu sou mal criada, então eu não aguentava o tempo de resposta de Deus. E aí ele estava sempre ali para falar uma palavra, ainda que fosse um puxão de orelha, né? Era com muito amor. Então assim, quando alguém que te ama te dá um puxão de orelha, é pro seu melhor. É para que cada vez você dê o melhor de si. E foi assim, à base de alguns puxões de orelha, alguns, foi um só não, que ela me incentivou a sair da inércia que eu estava, da cadeira de rodas, né, teórica que eu estava, para fazer algo melhor por mim. E hoje eu agradeço a Deus por poder conversar com muitas pessoas, né? Deus me deu essa dádiva de morar numa cidade pequena, conseguir conversar com muitas pessoas e conseguir tocar vidas que eu jamais imaginei ser capaz de proferir palavras suficientes para que isso pudesse acontecer. Bom, acho que falando aí sobre tudo o que tem em torno, né, do meu conhecimento com a Irene, é isso. Agora eu sei que vocês devem estar curiosos, né, que todo mundo sabe que eu não tenho ataxia, o que é que eu tenho então que paralisa, né, sem que você tenha ataxia. O que eu tenho é uma ansiedade generalizada. Essa doença ela está dentro de uma depressão que você se cobra além do que qualquer outra pessoa possa te cobrar. Além do que a sociedade, além do que qualquer empresa, além do que qualquer função, além do que você representa para qualquer um e para qualquer lugar, a ansiedade generalizada, ela faz você passar mal, faz você ter crises, faz coisas assim bem desagradáveis. E eu venho lutando contra isso já tem um ano e um pouco, né? Onde nos últimos 6 meses eu tive uma agudização de caso e o tratamento teve que ser mais severo, com doses cavalares de medicamentos e tudo, e que não adianta só um calmante, né? O ansioso hoje, a gente está na era dos ansiosos, né? A ansiedade hoje ela afeta 90% do mundo, não é só do Brasil. E tem paralisado muitas pessoas. Algumas pessoas ficam paralisadas dentro de si, outras ficam paralisadas dentro de um uniforme, outras ficam paralisadas dentro de um status quo, certo? E se você não tomar cuidado, você morre paralisado, ainda que tenha todos os movimentos. Então assim, a Irene ficou muito curiosa por saber como eram as minhas consultas, como era a minha doença, como era o passo a passo do que eu tinha passado. E eu falava para ela por telefone, né, tentando passar muitas das vezes. A primeira coisa, graças a Deus, a primeira coisa que no dia que ela chegou, ela visitou uma consulta de um psiquiatra comigo, né? Então ela pôde vivenciar ali o que é, né? Aquela sala onde a gente conversa sobre drogas, sobre tudo o que a doença de fato tem causado em você, o quadro clínico, porque o emocional não é tratado dentro do consultório de psiquiatria.
emocional ela já sabia das terapias alternativas que eu faço e que tem dado muito certo, né? Como acupuntura, como massagem relaxante, cristal, tem uma série de coisas bacanas, né? E muito efetivas no tratamento, que fazem encarecer, mas que dão resultados bastante desagradáveis. É uma pena que o plano de saúde não reconheça isso ainda como uma necessidade para a humanidade, mas eu acredito que a evolução do estudo e das ocorrências, né, de casos vai evoluir o estudo para que isso se transforme no futuro e que venha trazer um pouco mais de qualidade de vida para quem tem essa doença. Não é fácil, você se sente sozinho, se sente único, né? Você acha que você está enlouquecendo sozinho, você acha que você está sozinho no mundo para tudo, você acha tudo de ruim. E você não sabe que o seu vizinho, ao alcance da sua mão, está passando, às vezes, pelo mesmo problema que você. Quando eu descobri o meu diagnóstico, né, embora muitas das vezes tenha ido parar em emergência, sem saber o que estava acontecendo de fato, eu passei a estudar mais os sintomas e tudo, né, a entender melhor o que estava acontecendo. E aí eu fui esbarrando com pessoas que também têm a mesma doença tão paralisante quanto a ataxia. Qual é o recado que eu queria deixar para vocês, assim, que eu acho que eu já me delonguei até demais da conta? É refletir a qualidade do tempo que você está dedicando para cada coisa. Para os seus filhos, para os seus pais, para seus cônjuges, sabe? Para a sociedade. E o que você está fazendo por você? Isso não pode faltar. Porque você pode ser exemplo para todo mundo, mas você tem que ser o exemplo para você. Sem esse você não agrada ninguém. Você acha que está agradando, as pessoas acham que estão sendo agradadas, mas de verdade há um buraco, né? Há um vazio, como a Irene diz na dedicatória dela. Há um vazio quando você tenta ser para as outras pessoas, tenta cuidar de todo mundo e não se cuida, né? Então, assim, procure se entender melhor, procurem não deixar lacunas, não depender do outro, não depender de um relacionamento, não depender de pai e mãe, não depender de um filho. Porque todo mundo tem as suas funções na sua vida e cada um vai chegar e vai sair nos seus devidos momentos. E você fica. Então trate-se bem, né? Parece clichê, mas é uma grande realidade. Com muito custo, e somente sob um diagnóstico de uma doença tão perigosa quanto a minha, eu tive a consciência de me tratar bem. Até então, eu tratava bem aos clientes, aos colegas de trabalho, às pessoas dos hotéis em quais eu cansei de passar e dormir. Tratava bem ao Uber, ao taxista, ao motorista de ônibus, mas não tratava bem a mim. A mim eu só me cobrava ser melhor cada vez mais. Talvez você não se cobre ser melhor, mas pensa no que você tem se cobrado, que de repente não vale a pena você só se cobrar, né? Vale a pena você investir na sua qualidade de vida, investir num tempo. Foi necessário, eu moro numa cidade linda, na beira da praia, foi necessário a Irene sair de Nova Venécia para chegar aqui em Rio das Ostras, para que eu pudesse ir na beira da praia assistir um pôr do sol. Então, ainda que eu esteja em tratamento, ainda que eu tenha chegado à realidade da minha vida, eu ainda não estou me tratando bem o suficiente. Então eu preciso rever, né? Porque quem vê de fora vê muito melhor do que a gente. Eu preciso rever isso constantemente. Então, assim, eu acho que
Se tiver um checklist todos os dias do que a gente precisa fazer, a primeira pergunta que tem que ter nesse checklist diário é: o que você vai fazer por você hoje? E aí você vai poder fazer alguma coisa de bom ao próximo. Porque às vezes a gente se doa demais, fica tão vazio que não sobra nem pra gente, né? Bom, talvez eu tenha me delongado, não dei tanta assim, eu passei por esse processo toda reclusa, totalmente reclusa. Se tiver algum amigo meu assistindo que seja seguidor da Irene, vai assistir a minha entrevista, mas ninguém sabe o que tem se passado comigo. Eu apenas me retirei e estou em tratamento, né? Não deixe chegar a esse ponto, porque existem, né, diversas maneiras de você se tratar bem, para não precisar chegar a esse ponto, entendeu? De preferência, tenham amigos que, ao invés de dizer pra você assim que vai ficar bem, vai dar tudo certo, tenha amigos que lhe espetem, que façam vocês pensar, que façam vocês refletir no quanto vocês estão se maltratando tentando agradar os outros, né? Eu digo que a Irene, na pessoa do meu pontinho azul aqui, e agora tem um pontinho azul e um pontinho branco com caramelo. Na pessoa do meu pontinho azul, ela me faz isso o tempo todo. Cada página que eu leio, ela me incita uma reflexão. Então, é de amigos assim que a gente precisa. É de pessoas que nos espetam para que a gente seja melhor a cada segundo aí do tempo, para que a gente não perca tanto tempo. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Hoje ela tá aqui e de repente, de 2018 para cá, talvez eu não estivesse mais aqui, embora seja mais jovem e tudo mais, simplesmente porque eu não estava me dando atenção, né? O recado é: deixa Deus ser Deus na sua vida, sempre, porque Ele nunca vai deixar de te sustentar. Não tenha medo, se joga de corpo e alma, porque Ele te sustenta. Tenham amigos, porque ter amigos são riquezas incolecionáveis e que coisa nenhuma no mundo é suficiente para substituir um amigo. Eu nunca vi caminhão de mudança atrás de caixão. Então, eu sempre vi pessoas lamentando a partida de outras. Às vezes uma partida precoce, às vezes uma partida mais madura, mas qualquer partida é difícil, né? A gente nunca vai estar preparado, nunca vai estar pronto o suficiente para entender, compreender toda a vontade de Deus na nossa vida. Mas ainda assim, Deus é Deus. Ufa! É até difícil, né, de falar depois de ouvir tudo que a Carla falou. Mas a primeira coisa que eu quero começar falando, Carla, é que ninguém pode dar aquilo que não tem. Começa por aí a minha reflexão sobre tudo isso que você falou, ao ter que se cuidar de você mesma. Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Em relação a Deus ser Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o que me deixa mais triste em toda essa história é quando alguém chega pra mim e fala assim: Você não vai ficar, Irene, assim, não se preocupa, você tem muita fé. E eu quero dizer aqui pra vocês que não conheci ninguém na minha vida que tivesse mais fé que a minha mãe. E a fé da minha mãe não livrou ela de passar por todo aquele sofrimento. Porque a fé
não livra ninguém do sofrimento. A fé ela te dá subsídio para passar pelo sofrimento, para que você sobreviva ao sofrimento. E todo o tempo que eu conversava com Carla Almeida, eu conversava com uma pessoa que eu tinha conhecido durante 5 minutos, foi a nossa conversa, né? Uma pessoa que eu conhecia superficialmente. Mas quando ela me passava as informações, o que vinha na minha cabeça era assim, meu Deus, essa pessoa tem o primordial para levantar e começar e reescrever a história dela, que é a vida. O primordial para você reescrever a sua história, seja em qualquer condição, ataxia, ansiedade generalizar, qualquer que seja o seu diagnóstico nenhum também. O essencial é você levantar da cama e se ver respirando. A partir daí você tem o que você precisa para reescrever a sua história. Então eu ficava assim, muito preocupada com a situação da Carla. Eu senti essa afinidade com a Carla desde sempre. E eu quero responder uma pergunta que ela me fez. Quando eu questionei com ela, que algum de vocês estavam questionando, por que aqui, já que a Carla não tinha taxia, ela me perguntou isso. Irene, e por que aqui? E o que eu disse para ela foi que eu gosto de ver verdades. E quando você tá atrás do telefone, né? Você pinta a verdade que você quer. É por isso que namorar é uma coisa e casar é outra. A partir do momento que você se encontra, que você olha nos olhos, que você convive com uma pessoa, é totalmente diferente. E a recepção que eu tive aqui na casa da Carla, aonde o irmão dela acordou 4 horas da manhã, acordando toda a família, preocupado, achando que eles tinham esquecido de mim. Então, esses carinhos que a gente recebe, a gente não esquece jamais. Então, são essas coisas que constroem. Uma coisa que me marcou muito foi ver a relação da Carla com a mãe dela. E ver o quanto é verdadeira essa relação, Carla. Eu não tive essa possibilidade. A minha mãe, tudo que eu me lembro da minha mãe era eu cuidando dela, porque aos 9 anos de idade ela já começou, né? Aí foi o processo da cadeira de rodas. Os últimos 4 anos da vida dela, ela morou na minha casa. Então, esse cuidado com a minha mãe, ele é muito vivo na minha cabeça. E por que a Carla Almeida é tão importante na minha vida? Porque eu sempre ouvi da boca dela isso que eu significava esse renascimento para ela. E eu não consegui fazer isso com a minha família. Eu não consegui dar esse sopro de vida na minha mãe. Eu perdi o meu irmão há pouco tempo. E eu não consegui dar esse sopro de vida ao meu irmão, Carla. E as pessoas às vezes podem imaginar assim, nossa, mas Irene tem a família com tantos problemas aqui, por que ela vai atrás de gente com problemas tão longe? Porque ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então eu te digo uma coisa aqui, Carla, na sua casa, na sua cama, que você só sentiu essa ajuda chegar porque você se permitiu isso. A Carla, ela busca, como ela falou, ela faz vários tratamentos. Então, ela é uma pessoa que estava aberta. Porque quando você se fecha, ninguém consegue te ajudar. Então, é isso. Realmente, a amizade, ela... Ai, eu nem posso falar de amizade aqui, porque é uma coisa que mexe muito comigo, mas... Uso muito virtual para facilitar, mas o olho no olho, esse aqui, não tem virtual nenhum que substitua.
falando com você. Não tem virtual nenhum que substitua esse abraço. É muito mais do que prazer ter você aqui. Você não sabe o tamanho do espaço que você ocupa no meu coração. É uma suíte presidencial. Ó, que chique. É uma suíte presidencial porque conhecimento é tudo. Quando a gente se relaciona com pessoas que têm conhecimento ou que se propõem a buscar pelo conhecimento, né? A trazer ajuda para você através dos conhecimentos que tem e tudo mais, como você não entendia o que eu tinha, assim como eu não entendia o que você tinha, a gente trocou figurinhas, a gente se compreendeu e a gente começou de repente a se ajudar. Foi quando o seu irmão partiu e eu fiz questão de falar para você: não ache que você perdeu ele para a ataxia. Você perdeu ele porque Deus convidou para a companhia dele. Isso. Né? Então, assim, não são as doenças que vai fazer a gente partir. A gente convive com qualquer doença que a gente possa ter. Mas você tem que ter atitude. Se não tiver atitude, você se deixa se levar por uma dor de cabeça, deita na cama e não levanta nunca mais. E mesmo que você levantar, esse livro aqui, Carla, que eu trouxe para você agora, e você ainda não conhece, na página 54 tem para mim assim a maior reflexão que Deus já me inspirou. Morrer é diferente de perder a vida. E por que que para mim morrer é diferente de perder a vida? A minha mãe, ela partiu aos 58 anos de idade, foi quando ela perdeu a vida. Mas ela morreu muito antes. E eu já convivi muitos anos com muitas pessoas mortas. O meu irmão, ele morreu muito antes. Porque para mim, sinceramente, do fundo do meu coração, uma pessoa morre quando ela perde o desejo de viver. E eu já vi a Carla morta. E eu já vi a Carla ressuscitar. Então é isso. Essa pessoa aqui, pra mim, nunca morreu. Nunca morreu. Porque ela perdeu a vida sem morrer. Porque é uma pessoa que tinha todo o desejo de viver, entendeu, Carla? Se você assistir um vídeo meu com ela no YouTube, ela diz que a minha doença, o meu diagnóstico, fez ela acordar para a vida. E a partir do momento que eu revelei para ela o meu diagnóstico, ela começou a aceitar. Eu falei: Lu, é agora. Ou vive, ou vive. Então ela começou a fazer coisas que ela não tinha costume. Ela começou a viajar, ela começou a aceitar os meus convites para sair. Então, assim, ela viveu intensamente. Pouco tempo, mas viveu. Então, assim, quando ela morreu, quando ela partiu, ela estava na melhor fase da vida dela. E eu digo na página 54 desse livro, da matemática à literatura, que o desafio para a minha vida é esse. É provar que uma pessoa é capaz de perder a vida sem jamais morrer. E a minha primeira prova disso é essa pessoa que está aqui. E a segunda prova disso serei eu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, pessoal, galerinha do canal, é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Procurem ter amizades. É muito importante ter amizades. E principalmente, como a Carla falou, amizades que te lembrem todos os dias que você é dependente de um Deus e que Ele é Deus. Tchau.